Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor enriqueça o nosso pensamento, ilumine o nosso dia e amplie a nossa consciência. Convido a todos a participar conosco deste Evangelho, pedindo aos Espíritos amigos que possam nos sustentar, trazendo para todos nós paz e alegria. Nós hoje vamos ler o item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade de seu amo, em que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Nós hoje vamos dividindo esses itens, vamos comentar, porque são assuntos de bastante importância para cada um de nós e que saibamos sentir a grandeza do Evangelho, o convite incessante para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com essa prece, Jesus, iniciamos o nosso Evangelho na confiança do amparo amigo, para que todos nós possamos sentir o valor desta verdade que os espíritos amigos estão nos trazendo na manhã de hoje. Nós gostaríamos de refletir hoje sobre a nossa responsabilidade. Quando Jesus afirma, muito se pedirá que muito recebeu, precisa saber o que nós temos recebido, amigos. E nós precisamos saber que somos um espírito milenar. Nós já somos frutos da terceira revelação. O que nós estamos oferecendo? Porque muito se pedirá que muito recebeu. E nós somos este espírito que muito recebemos. Então, que responsabilidade tem sido a minha em função dessa proposta que o Cristo nos fala? Então, nós vamos ver nessa hora, às vezes meu pensamento, às vezes a gente busca outras pessoas e a gente vai recordar daquelas criaturas a quem nós devemos o apreço, que foram, né, muitas vezes trazidas no nosso pensamento, na nossa vida, para nos alertar, para nos ajudar. E nós vamos ver que tantas pessoas que já caminharam conosco, que caminham na atual reencarnação, destacam, né, para nós muitas posturas, muitos gestos, até mesmo comportamentos. Nós temos aquele pensamento que está muito literário, um pensamento cheio de contos. Nós temos aqueles que trabalham com a personalidade e aqueles que transcendem o seu trabalho de uma forma que nos leva a grandes reflexões. Então, nós perguntamos: temos recebido tanto e como é que nós temos oferecido? De que forma nós temos renunciado às nossas atividades pessoais em favor do outro, ou sempre estamos olhando o nosso proveito? Então, é preciso que a gente possa ser sempre um espírito mais reflexivo, porque também nós precisamos erguer o nosso pensamento
em busca de novas experiências. Nós não estamos aqui para brincar com uma reencarnação. Então, é imperioso que a gente saiba que a responsabilidade ela não pode centralizar de maneira absoluta em alguém. Às vezes eu falo, porque eu não fiz isso por conta de fulano. Então, muitas vezes, eu vou acabando me sufocando e sufoco também todas as possibilidades de avançar. Então, quando nós estamos recebendo um conhecimento que é um patrimônio divino, que Deus tem nos oferecido e que Jesus nos trouxe também pelo Espírito de verdade no seu cristianismo, nós temos que ver o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento. De que forma nós estamos digerindo ou dirigindo todo esse conhecimento em busca de novas conquistas morais. Então, muitas vezes nós falamos, mas não fazemos, que é preciso que a gente saiba que todos nós somos chamados para fazermos uma obra. E essa obra, né, muitas vezes, ela não é feita isolada, ela é feita em conjunto, como a família, como o grupo de convivência, com aqueles os quais devemos toda a nossa felicidade. Então, quando Jesus nos traz uma palavra de esperança, e quando fala muitos são chamados, poucos os escolhidos, nós também não podemos fixar o nosso pensamento apenas no muito, porque nós temos muitas pessoas que entesouram o seu coração, os seus talentos, e nós às vezes também comportamos como eles, recebemos tanto e não abrimos o coração para doar, para ajudar, para dividir. E estamos sempre acumulando. E esse acúmulo pode nos trazer maior dificuldade no futuro, especialmente quando voltarmos ao mundo espiritual, com grandes arrependimentos. Por quê? Porque cada um estamos sendo convidados a oferecer para o outro aquilo que nós temos recebido de bom. Então, é preciso que a gente possa entender que todo dia, toda hora, nós temos sido convidados para parar e para pensar. E todos nós que temos muito recebido, teremos sim que, que oferecer alguma coisa, né? Então, nós que estamos aqui no trabalho da doutrina espírita, nós devemos procurar seguir os conselhos dos espíritos, porque todos eles têm nos trazido muita luz. E se a gente ficar só na falação, nós vamos ver que muitas vezes a ventania ela traz tanto barulho e às vezes não produz nada. E assim somos nós. Às vezes falamos tanto, 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 mas não conseguimos assentar no pensamento do outro aquilo que ele poderia parar para pensar e refletir. Então, nós estamos vivendo ainda momentos que nós superestimamos muito as nossas próprias forças, sem esquecer que nós temos compromissos e responsabilidade com nossa própria evolução. Então, todos nós precisamos entender que nós estamos reencarnados para modificar a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, aquele culto que devíamos reverenciar todo dia com mais sinceridade, para que a gente possa, diante de todas as oportunidades que temos recebido, sentir a grandeza do valor da prece, dessa conversa íntima com Deus, ressignificando, examinando, reexaminando as atitudes e considerando muitas vezes situações que precisam ser reconsideradas. Nós estamos num período de renovação. Por isso eu falei tantos res, né? Porque é preciso renovar.
E essa reencarnação é uma renovação de postura, é uma renovação de atitudes, é uma renovação para o bem. E nós precisamos compreender que tudo isso é porque nós muitas vezes estamos ligados ainda às questões exteriores, mas nós precisamos projetar nesse tear que a vida nos oferece, com o fio do próprio pensamento, ajustar tudo aquilo que ainda não conseguimos reajustar em nós mesmos. Então, esse item do Evangelho, para mim, ele é extremamente importante, porque muitas vezes nós esquecemos da palavra sublime que o Cristo vem nos dizer, como nos diz o item 11: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não terias pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Esse é o pensamento de João, que nos traz isso de uma grandeza, para que a gente possa perceber que todos nós estamos aqui para receber luz, para que nós possamos ressignificar o nosso pensamento. E quando Jesus viu um homem cego, passou por um homem cego, e os seus discípulos perguntaram para ele: Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Às vezes nós fazemos essa pergunta. E aí Jesus, naquela sabedoria toda, ele diz: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, nós precisamos entender que todos aqueles que esforçam para construir a obra de Deus no coração, enquanto é dia, enquanto é claro, nós vamos ver que esta oportunidade ela é única. E amanhã, à noite, de noite, né, quando chega, nós vamos ver que quem vai trabalhar na noite não é igual ao trabalho durante o dia. E Jesus ainda afirma: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele é a luz da verdade. Por isso nós estamos falando de responsabilidade, por isso estamos falando de compromisso, por isso que nós precisamos entender aquele momento sublime como a luz do mundo, que Jesus, o que ele fez? Ele cuspiu na terra e fez aquele lodo com a saliva dele, e ele passa nos olhos do cego. E aí ele mostra para todos nós o valor da fé, do trabalho, dessa química que o evangelho, que a fé faz dentro de nós. E ele diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que ele vai mostrar que esse tanque de Siloé era um tanque, todo mundo falava que ali era o que significa o enviado. E foi por isso que ele levantou e voltou dizendo: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Isso nos mostra, gente, que nós não precisamos ficar cegos a vida inteira, cegos da verdade, cegos da ignorância. Não, somos cegos diante da verdade, mas nós podemos abrir os olhos. E aí, quando Jesus faz uma atitude dessa diante daqueles incrédulos, que é o que eles perguntaram: como é que foi que abriu os olhos? Como é que ele voltou a enxergar? E aí, alguém que estava naquela multidão diz a ele: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E aí nós vamos ver, esse é um exemplo que trouxe para mostrar que quantos olhos Jesus tem aberto, quantas vezes nós saímos de uma cegueira, quantas vezes nós somos convidados a enxergar a luz. E nós perguntamos para nós mesmos: o que tenho feito
com todo esse conhecimento, se somos pecadores, não sei, todos nós, cada um no seu nível, uma coisa é real, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Olha, veja o que o cego fala para aqueles que estavam à sua volta. Então, amigos, se nós éramos cegos até ontem, hoje nós podemos enxergar a verdade. Então, eu gostaria de que essa luz ela abrisse os nossos olhos, porque todos nós temos sido muito cegos diante daquilo que o Cristo nos disse. E se fôssemos cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos por isso, o vosso pecado permanece. Então, nós ainda ficamos neste pecado justamente por não ter o esforço da vontade para que a gente possa mudar. Então, Kardec coloca: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Então, veja bem, por isso que eu troco o seu exemplo do cego. Se ele não modificar, ele poderá deixar de enxergar. Assim também nós somos culpados. Contudo, além de o evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. E cada um de nós temos que perguntar: será que nós estamos jogando fora essas pérolas? E os ensinos dos Espíritos, nos diz Kardec, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo e comentando de cada um de uma forma, não é circunscrito todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não, o podem receber, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Então, cada um de nós, pela prece, por um exemplo que toca o nosso coração, pelos médiuns que têm obtido tão boas mensagens. Então, nós vamos ver essa sentença: se fosseis cegos, não teria pecado, que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Se eu tenho luz, se eu tenho conhecimento, eu responderei com meus atos, muito mais aquele que não tem a luz. E aí ele diz: ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeitos mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostraram aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Quer dizer, não adianta eu ter cultura se eu não tiver conhecimento da verdade e docilidade no meu coração. E aqui Kardec nos diz: aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Isso mostra que não são todos que estamos aproveitando. Então, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Não adianta, meus amigos, ficarmos em casa sentados, esperando que algo aconteça. É os primeiros cuidados de todo espírito sincero, qual que é? Deve de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Todos os dias o Evangelho nos toca o coração, nos alertando, falando de nós, das nossas indiferenças, da nossa cegueira, e nós continuamos da mesma forma. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Nesta hora, pedimos aos Espíritos amigos que, sob a égide de Jesus, possa nos trazer o passe, fortalecendo os nossos pensamentos, enriquecendo a nossa fé, para que nós possamos sentirmos o beneplácito destes Espíritos. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor, e que o seu amor nos sustente e nos agasalhe, hoje, agora e sempre. Mestre querido,
que todos os nossos irmãos em casa, nos hospitais, sejam beneficiados com seu amor. E em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, deixamos as vibrações de paz aos corações de todos os irmãos que compartilham conosco deste Evangelho. Que assim seja.